Bom dia, classe, tudo bom? Então tá bom, estamos aí reunidos para mais uma aula da Escola Dominical, né? E hoje nós vamos estudar a lição número 10 da nossa revista, com o título A Beleza e o Poder dos Humildes Começos, ok? Então, como já é de costume, vamos ter um momento de oração, né? Vou pedir para que cada um esteja aí na sua casa, né, no seu quarto, né, onde você estiver, né, fazendo uma oração, né, pedindo sabedoria de Deus para que hoje Ele possa nos trazer, né, um ensinamento e que acima de tudo nós possamos ter a força de colocar esse ensinamento em prática, né? Porque também não adianta nada a gente aprender e não colocar em prática, né? Para que vai o acadêmico para a universidade aprender lá a ser médico, aprender a ser um advogado ou qualquer outra profissão, se não colocar em prática, se não utilizar, né, os seus ensinamentos. Então que a gente possa, né, mais do que tudo, né, ter um coração humilde, quebrantado na presença de Deus, receber os seus ensinamentos e que a gente tenha ânimo para colocar isso em prática, tá bom? Vamos então silenciar aí o vídeo e você faz a sua oração aí, tá bom? Dá um pause aí e a gente logo retorna assim que você finalizar, tá bom? Até mais. Amém, amém, por todas as orações. Que Deus abençoe a todos. E vamos lá. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre motivação, né? E motivação, como nós seres humanos, né, a gente trabalha a questão da motivação. Eu fico assim imaginando que algumas coisas a gente é automaticamente motivado, né? Por exemplo, não sei dos gostos aí de cada um, mas por exemplo, quem gosta de futebol, né? Quem gosta de futebol, nossa, fica impressionado em estar no estádio, né, lotado, uma final de campeonato, né? Então aí o pessoal, vamos lá, se sente motivado e aquilo tem uma energia, assim, o pessoal fica feliz, ainda mais se o time qual a pessoa está torcendo venha vencer, né? Um show de rock, né? Tem gente que entra lá, ou falei rock aqui, mas poderia ser qualquer outro gênero musical, né? Que aí tem todo aquele som, toda aquela expectativa. Você vê o teu artista preferido de perto, né? Aquele som assim, né? Aquela vibração, né? Que já é calculada exatamente para ela ter um impacto ali na gente, né? Dar uma emoção, o instrumento bem tocado, é muito bacana. Tem gente que adora um filme, né? Um bom filme, ir no cinema, é fã, curte, né? Acompanha os artistas, fica esperando aquele filme ansiosamente, uma viagem, né? Nossa, tem gente que faz de tudo para uma viagem. Então são coisas que, cara, a gente não precisa muito de motivação, são as coisas que a gente gosta, né, de fazer e aí vai acontecendo, né? Mas por outro lado, né, existem coisas que a gente já precisa de um esforço maior para ir, né? Então assim, essas coisas que eu comentei, né, a gente já automaticamente já vai. Mas aí tem assim, vamos participar de uma reunião de oração na igreja. Aí o pessoal já, vamos lá. Deixa eu ver se eu não tenho nada marcado. Se eu tinha que passar a roupa, né? A gente já começa a pensar assim, né? Por que, né, que a gente tem isso, né? Essas coisas? Por que, que a gente não se automotiva, né? Para as coisas da igreja? E mesmo assim, é engraçado porque é, às vezes assim a gente prefere também ir numa igreja grande, né? Numa igreja que tem um grupo de louvor legal, que está tudo pronto, que eu não precise muita coisa, do que ir numa igreja menor, onde a estrutura é mais precária, né?
Então a gente tende, né, a tendência do ser humano é querer as coisas grandes, as coisas, né, maiores. Mas a gente vai ver aqui durante o decorrer dessa aula que muitas vezes pequenos começos, começos mais simples, mais singelos, no nosso olhar, né, perante o nosso olhar, podem se tornar coisas maravilhosas no mundo espiritual, né? E é bem isso que a gente precisa ter, né? A motivação. Por que algumas pessoas são motivadas a trabalhar em campos menores, a trabalhar em igrejas menores, né? Grupos de louvores não tão afinados, e por que tem pessoas que já preferem tudo pronto, tudo mega maravilhoso, né? Por que disso, né? Por que uns conseguem essa motivação e outros não, né? E aonde eu conseguir essa motivação? Então, o que a gente vê, né? É muito mais fácil, né? Eu ir no futebol, eu ir num show, né? Onde está tudo pronto ali, né? Para a gente consumir. E mais aonde eu preciso construir, né? Onde a gente precisa construir uma igreja nova, né? Agregar pessoas. Aí a gente já não está tão motivado. E de onde vem essa motivação? A gente vai começar então lendo um texto, tá? Que está lá em Zacarias, tá? Capítulo 4, versículos 1 a 14, tá? Vamos ler, né, esse trecho, e eu peço a você que esteja lendo aí e depois a gente volta aqui, tá bom? Depois da gente ler então em Zacarias, né? O capítulo 4, versículos 1 a 14, a gente vê que é um texto bastante simbólico, né? É uma visão ali que Zacarias tem, né, de um anjo. E a gente tem que entender alguns contextos aqui para a gente poder extrair, né, a essência da nossa lição aqui,
tá? O que acontece, né? O templo, a gente já viu, né, em outras lições, a gente está estudando nessa reconstrução do templo, né? Ele parou por um tempo, o povo estava desmotivado, né? E a gente já estudou sobre isso. E aqui a gente vê que, assim, até o líder, né, talvez estivesse desmotivado, que é o Zorobabel. E essa mensagem que Zacarias, né, traz ali, esse relato, né, é uma mensagem para Zorobabel, né? Você lê lá, tem uma parte do versículo ali que o anjo pede para que a mensagem seja entregue a Zorobabel, que é ali no versículo 6, né? Então, essa mensagem é para ele. E a gente precisa entender esse contexto, né? Como é obra, né? Se você já fez, já executou uma obra, ou já acompanhou, nossa, o começo é muito difícil, né? O começo literalmente é barro, é sujeira. E quem não tem tanto conhecimento de obra fica abismado, porque o que acontece, né? A pessoa acha que não vai dar certo. Meu, bagunça é essa, né? Escavação, e assim, e ainda tem mais, né? Eu te falo isso porque, né, todos sabem, né? Eu estudei bastante sobre isso, né? Então eu entendo um pouquinho de obra, comercializo obras, né? E aí vem a pessoa que vem investir, vem o dono do dinheiro, né, no caso. E aí você fala, ó, para começar a obra é X mil reais, aí ele dá X mil reais, aí você vai lá e faz buraco no chão dele, e aí você precisa de mais dinheiro, é X mil reais, e o cara vai no terreno e só tem barro, ele não vê nada, é bem complicado, aí você pede mais dinheiro, porque você vai ter que fazer o estaqueamento, você vai ter que concretar as estacas, aí o cara acha que passou isso, acabou a sua obra, né? Não, aí você tem que fazer o bloco de coroamento, e aí mais dinheiro, e aí o cara não vê a obra, porque ele entende a obra assim, a obra é a hora que a obra sai do chão. Não, a gente só está jogando o dinheiro dele, a gente só está literalmente enterrando o dinheiro, né? Que é assim, o dinheiro pega o dinheiro, a gente joga tudo na terra, né? E aí depois que a gente termina de enterrar o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para fazer o reaterro, né? O que é isso, o reaterro, né? Então, assim, o reaterro é o seguinte, a gente abriu, encheu de concreto lá embaixo, aí terminou essa fase, a gente precisa cobrir as partes que ficaram abertas, aí chama-se reaterro, né? E aí o cara olha assim, meu, já dei aí 30% da obra, 20 a 30% da obra, e não saiu nada, né? Não aconteceu nada. Então são pessoas assim, né, que daí não conhecem do ramo da construção, elas ficam muito preocupadas, porque assim, nossa, foi dado um bom dinheiro e a coisa não aconteceu. E talvez isso estivesse acontecendo lá atrás com o povo, porque assim, esse começo é difícil para qualquer obra, né? A obra não sai do lugar. E aí precisava de uma motivação, assim como a gente, né, que trabalha no ramo, no caso eu vendendo obra, mas são os engenheiros que tocam lá, não sou eu que faço essa parte, mas eles têm que, a gente tem que às vezes ajudar a motivar o cliente, falando, não, calma, a coisa vai dar certo, né? Vai acontecer. E aí, é, vem essa mensagem porque talvez o Zorobabel não era uma pessoa tão ligada à construção e também tivesse desmotivado. Poxa, a gente está aqui investindo tempo, né, e esforço e trabalho e não vai a coisa e o templo fica parado e não consegue. Então essa mensagem é uma motivação, né, para que Zorobabel termine, né, esta obra. Né? Na aula passada a gente viu, né, sobre a restauração da, do sacerdócio. E nesta visão a gente está falando sobre a motivação. E assim, vamos lá. Claro que aqui a gente está falando de um templo físico, né? Literalmente físico. Mas não é só isso. A obra de Deus, ela não é só física. A obra de Deus começa na nossa igreja, é todo dia, é pregação do evangelho, é a evangelização, é cuidar para que, né, a igreja funcione. Então cada um tem o seu ministério, né?
Uns estão cuidando dos jovens, outros estão cuidando da SAF, outros estão cuidando do louvor, tem as classes, né? Tem todos os ministérios envolvidos ali que em conjunto transformam isso numa obra, né? Que é a obra de Deus, né? A gente ali é mero instrumento, a gente ali é mero operário, né? Até porque a gente, né, faz isso com muita dedicação e de coração puro, sem esperar nada em troca, né? Pelo menos essa deveria ser, né, o princípio. Mas, conhecendo a todos, sei que todos aí trabalham desta forma, né? Por amor à obra, por amor a Deus, por amor a Cristo. O que acontece é que às vezes é muito difícil. Assim como lá no começo de uma obra, a gente não vê o resultado, tecnicamente falando, né? Ou melhor, né, visualmente falando, porque tecnicamente falando a gente entende aonde está colocando as coisas e sabe da importância de uma boa fundação que vai estar enterrada, né? Às vezes a gente, nós ali, né, comparando agora com o mundo espiritual, a gente vê e trabalha, e às vezes acaba não tendo a dimensão da importância desse trabalho, né? E essa motivação ali que vem através dessa mensagem, tá? É a mesma que a gente pode usar para nós, porque às vezes você pode estar desanimado, às vezes você pode não estar, né, é, tão tão motivado, tão disciplinado, ou não enxergando o resultado, né? É importante a gente olhar para isso e entender que muitas vezes o papel, né, de uma fundação ou de algo que está lá embaixo é segurar toda uma carga. Então é muito importante. Cada pedacinho da construção ela é importante. E aí eu digo para você, cada pedacinho, cada papel que você está hoje desempenhando na sua igreja, né, cada ministério que você está conduzindo, cada obra, né, ela não tem tamanho, ela não é pequena nem grande, mas ela é importante. Ela é importante. E é necessário que nós estejamos sempre motivados para a obra de Deus. A gente tem que fazer isso por amor, né? E a gente vê assim que as pessoas que não são cristãs, né, que ainda não foram atingidas pelo Evangelho, elas realmente ficam impressionados com as pessoas que trabalham na igreja. Porque no mundinho delas, na cabecinha delas, dessas pessoas, elas não conseguem compreender como que um ser humano pode colocar amor, carinho, afinco, motivação, esforço, dedicação, né, num trabalho que para eles não tem valor. Não tem valor porque ainda não conheceram, não tiveram, né, não receberam, né, não tiveram o prazer de conhecer, né, o amor de Cristo e compreender o que é vida eterna, né? Então por isso que essas pessoas ficam assim, às vezes até impressionadas. Ah, como é que é, né? Nossa, como é que a pessoa se dedica? Como é que aquela pessoa deixa de ir num churrasco no domingo para ir na escola dominical? Como é que aquela pessoa perde o seu final de semana ensaiando louvor ou, né, se dedicando no estudo da palavra, né? Então as pessoas tendem a ver isso. Mas é importante que a gente olhe para a mensagem e possamos extrair, né, essa motivação. E o mais importante, para a gente ter essa mesma motivação que talvez a gente tenha no mundo secular, a gente conseguir no mundo espiritual, a gente precisa entender da onde vem essa motivação e como consegui-la, tá bom? Vou explicar agora na sequência. Eu vou pegar aqui para a gente entender como conseguir essa motivação, né? Como ter ela. Eu vou pegar trecho a trecho e a gente vai falando, né, parte a parte aqui. Ali no versículo 6, né, quando começa a mensagem para Zorobabel, começa assim: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos.
ele vai fazer a pedra mais importante do templo, o povo vai gritar: que beleza, que beleza. Pessoal, veja só. Aqui é bem interessante que assim, não vai ser um exército poderoso e nem pela própria força, ou seja, não é por nós, né? Então não é por nós. A gente, né? Isso explica como que às vezes a gente consegue no caminho cristão acontece ou na igreja acontece coisas que não tem explicação, coisas sobrenaturais, porque não é para se explicar. Exatamente é isso, né? O poder de Deus é para ele vir, ele vem, ele age, né? Sobre nós, sobre a igreja. E não cabe ao homem explicar, olha, aconteceu isso, aquilo, aquilo, aquilo. A gente vê as maravilhas acontecendo, né? Deus vai suprindo. Quem tem fé entende o que eu estou falando, né? E ali o texto é muito claro. Não é pela sua força, não é, né? Não é pela sua força, mas sim pelo poder do meu espírito, né? E aí, olha só, primeiro assim, qual é a mensagem aqui? Não se vanglorie, não puxe nada para você porque você não faz nada. É essa a mensagem que Deus está falando. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer através de você, mas com a força de Deus. Deus te capacitando, Deus provendo aquilo que para nós parece impossível, né? E aí que a gente vê dons, né, sendo aparecendo dentro da igreja, né? Pessoas assim que têm facilidade para pregação, para música. É a própria ação de Deus, né? Não é o mérito. Claro que existe o esforço, né? Zorobabel também não tinha que ficar lá só parado, ele tinha que trabalhar, ele tinha que pôr esforço humano. Mas o que Deus quer dizer aqui? Que a motivação para Zorobabel viria do próprio Espírito Santo. Isso que é importante a gente entender, né? E aí, olha só, ele continua falando ali, altas montanhas vão virar campos planos. Aqui é um simbolismo, né? Tá dizendo assim, olha, aquilo que tiver muito grande na tua frente, né? Aquilo que parece intransponível, o que parece que vai ser que teria dificuldade, aquilo tranquilamente vai virar um campo plano, entendeu? Então, é a força de Deus, é o agir do Espírito Santo. Essa é a motivação. E era isso que Deus ali, né, que o anjo ali estava transmitindo a mensagem de Deus, né, para Zorobabel, estava falando: Zorobabel, não se preocupe, a dificuldade é imensa, mas o Espírito Santo vai estar contigo. E tudo, né, vai acontecer como Deus quer. Apenas cumpra o seu papel, esteja motivado e trabalhe. Seja meu servo, seja meu instrumento. Era essa a mensagem para Zorobabel. E a mensagem continua, né? Zorobabel pôs o alicerce, que eu já expliquei um pouquinho lá para vocês como é que era a colocação do alicerce, né? Pôs o alicerce desse templo. E é ele mesmo que vai terminar a construção. Quando isto acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, né, enviei você para falar a eles. E os que deram valor a um começo humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Esse é o versículo aqui mais importante, que é: e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo, né? E aqui que a gente pega, esse é o versículo chave, que é a beleza e o poder dos humildes começos. Os humildes começos são muito difíceis, né? Como eu já tinha falado um pouquinho ali atrás. E aqui, o que né, Deus entende? Que era necessário aumentar, motivar, né, Zorobabel para que ele seguisse, né, firme, apesar que isso tudo é pela graça de Deus, porque vamos supor assim que se Zorobabel não quisesse, se ele não ficasse motivado, a obra ia acontecer do mesmo jeito, né? Mas Deus queria que fosse por Zorobabel, e por isso que estava ali, essa mensagem estava sendo, né, entregue para Zacarias para que se retransmitisse a Zorobabel, exatamente isso, né? O começo, ele é humilde. Às vezes as pessoas não acreditam
naquele projeto que você está desempenhando. Às vezes as pessoas desdenham sobre isso. Talvez isso fosse talvez a desmotivação, né, de Zorobabel, né? Talvez ali ele precisava da ajuda do povo, e a gente viu já nas lições anteriores que o povo não estava motivado para isso, estavam fazendo outras coisas. Talvez faziam um pouco o caso de Zorobabel, falava, largue mão, Zorobabel, para quê, né? Deixa para lá, vamos fazer outras coisas primeiro. Então Deus vai lá e fala, Zorobabel, você é importante. E a gente precisa de você. E é nesse humilde começo que todos vão ver a grandiosidade de Deus aqui, né? E essa talvez seja a grande mensagem, né, para que a gente tem para a nossa aula, né? Porque assim, você pode estar numa igreja grande, você pode estar numa igreja, né, pequena, indiferente, mas caso você esteja numa igreja pequena e às vezes por algum motivo você fique desmotivado, lembre-se desse versículo que os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem a construção, né? A obra final. Eu acho que é isso que é importante. Às vezes a gente, porque na minha igreja tá pouca gente, os membros estão indo embora, porque a gente não vê, né, evolução, né? Lincoln falou bastante disso na aula passada, né, nas duas aulas dele, né? Que às vezes a gente prefere lamentar do que arregaçar as mangas e ir para frente, e ir para o trabalho, né? Então essa é uma mensagem muito importante. Eu digo para vocês, às vezes, se a igreja é pequena, se isso, se aquilo, se não vai, se os membros saíram, porque isso, porque aquilo. Vamos nós fazermos a diferença, né? Acho que, né, como o Lincoln falou, em vez da gente reclamar, vamos fazer. E era essa a mensagem aqui, né, que Deus tinha ali para Zorobabel, que é a mensagem que ele nos traz hoje, né? Nos humildes começos é que a gente vê a beleza, né? Se Deus quer te usar num lugar pequeno, que assim seja, né? Mas entenda e busque essa motivação, né? Receba essa motivação e vá firme no trabalho. Acredite, tenha fé, né? Que a obra não é sua, a obra é de Deus. E se Deus quiser que aquele teu humilde começo se transforme numa grande coisa, isso vai acontecer, porque é a vontade dele e não a nossa. Cabe a nós seguirmos firmes e fortes, seguindo a sua vontade. A motivação, tá? Existem dois tipos de motivação, né? A secular e a bíblica, que a gente viu agora aqui, né? A motivação secular, ela é muito baseada, né, no estudo da psicologia, do otimismo, né? Por exemplo, eu no meu trabalho, eu trabalho com vendas. Então, um vendedor desmotivado, teoricamente, não funciona. Na verdade, qualquer profissão não funciona muito bem se a pessoa está desmotivada. Mas, na área comercial, muito mais ainda, entendeu? Então, a gente, assim, a gente, digamos assim, a gente recebe muito, né? As empresas tentam nos motivar, né? Muito, muito. E para isso eles usam algumas coisas, né? O dinheiro, ou seja, vão te dar mais dinheiro se você conseguir bater uma meta, para que você, né, corra atrás disso. Normalmente isso está atrelado a um esforço difícil, mas se consegue, na maioria dos casos se consegue, né? E daí baseado também na psicologia, no otimismo, né? Então, aquelas coisas de levantar, né, a moral da pessoa, fazer com que ela esteja super boa, que ela entenda todo um complexo, né, de da filosofia da empresa, e assim eles possam, né, estar 100% motivados. Agora, a motivação bíblica, conforme a gente já viu, não vem por isso, né? Não vem por isso. Eu não preciso que um pastor fique lá, não, irmãos, porque nós precisamos e isso e aquilo, né? Utilizando técnicas, né, de motivação para que você levante, né, do seu banco e realmente faça as coisas conforme ele quer. Assim, algumas igrejas, tá, isso sim, acontece, a gente vê acontecendo, né? Graças a Deus na nossa, não, né? Na presbiteriana aqui do Tingui não acontece isso. Então, o pastor não,
não é o agente motivador e não usa técnicas de psicologia e técnicas de otimismo, né? Então, da onde vem a nossa motivação? A nossa motivação vem do Espírito, né? Vem do próprio Espírito Santo, vem do mover de Deus, né? E aí sim, Deus vai usar o nosso pastor para que nos motive, para que nos traga palavras sábias, né? E que isso toque o nosso coração e nos crie o desejo, né, de ajudar na obra de Deus. Então essa é a diferença, né? E assim, é bem legal porque muitas palavras, né, que são usadas aí na motivação, elas têm origem teológica. Por exemplo, eu vou ler aqui, isso está na nossa revista, tá? Tá lá na página 46, tá? Então, no item 2 ali, logo abaixo, na segunda coluna, tá? No segundo parágrafo, certo? Então, você pode procurar ali, né, na página 46, esse trecho que eu estou lendo. Então, algumas palavras de motivação de origem teológica, né? E isso eu não sabia, né? E olha só que bacana. Por exemplo, ali ele cita ânimo. Ânimo significa vida da alma. Então, o ânimo, né, na motivação secular, ele é muito usado, a palavra ânimo, porque você tem que estar animado, porque vamos lá, vamos nos animar. Então, o que significa o ânimo? É a tua alma ter vida. Olha só que legal isso, né? A tua alma ter vida. Claro que todas as almas têm vida, né? Teoricamente, assim, mas assim, é a gente estar, né, num outro patamar, estar super animado, tipo assim, cara, vamos fazer uma reunião de oração, vamos lá, uau, era isso, vamos tocar um louvor, vamos, agora, né, é isso, cara, se você está bem disposto, né, bem, bem intencionado, e você não precisa, assim, aquilo para você não vai ser um esforço, vai ser algo que vai te deleitar, é essa a verdade, né, e olha só, então, muitas empresas utilizam o ânimo, que é uma palavra teológica, né, que significa vida da alma, né, para motivar, né, os seus funcionários. Né? A outra é o entusiasmo, é o sinônimo de arrebatamento espiritual. Né? Então isso é entusiasmo, né? Que eu não imaginava que, né, tivesse, já ouvi tanto falar de entusiasmo, né? E é um arrebatamento espiritual. Então você é levado a um outro nível, né? Então você está tão empolgado com aquilo que você está num outro nível. Então você acaba até não olhando as coisas que estão em volta e o teu foco fica só neste objetivo. A outra é inspiração, né? Alguém motivado precisa ter inspiração. Então a motivação ela é ânimo, entusiasmo e inspiração. E a inspiração vem da onde, né? A inspiração é o sopro do Espírito, né? Do Espírito Santo. Ele nos inspira, ele nos guia, ele nos orienta, ele sopra no nosso ouvido. E é isso, né? Que é. E olha só, a gente nem imaginava, né? Que isso poderia estar ligado, né? Essa questão da motivação secular está tão ligado com a motivação bíblica, né? A motivação espiritual. E assim deve ser na nossa igreja, né? Então, a nossa igreja, a gente precisa receber essa motivação. Não precisa de alguém falando isso propositadamente, com técnicas, como eu já falei, mas como que a gente consegue, então, Leandro, essa motivação? Comunhão. Comunhão com Deus. Né? Este é o segredo. Se você está em comunhão com Deus, Ele automaticamente vai, né, colocar os canais aqui, que é o ânimo, né, o entusiasmo, né, a inspiração, para que nós sejamos apenas instrumentos da sua vontade. Se a gente não está com ânimo de ir na igreja, se a gente não está entusiasmado para ir na igreja, se a gente não tem inspiração para o nosso ministério, para e busque comunhão com Deus. Tá? Para, busca comunhão com Deus. Alguma coisa está errada. Porque não importa, já estudamos aqui, não importa se a tua igreja é grande ou se ela é pequena, a gente tem que estar motivado, assim como o Zorobabel. Né? O Zorobabel estava ali, recebeu, né, do próprio Deus aquela motivação. Busque a Deus, porque é Ele que nos inspira.
E às vezes, né, conforme o Lincoln já falou em algumas lições anteriores, a igreja não está dando certo e a gente fica na de reclamar em vez de agir, o que está faltando é motivação. E se está faltando motivação, está faltando comunhão com Deus. Porque se você está em comunhão com Deus, Ele vai nos motivar. Ele vai nos soprar, vai nos inspirar, vai nos dar ânimo, vai nos entusiasmar. Então, às vezes a gente pensa assim, não estou mais animado para ir na igreja, não estou entusiasmado e não tenho inspiração. Aí o que você faz? Você troca da igreja, né? Como a gente vê, muitas vezes acaba acontecendo. Não que seja errado trocar da igreja, não estou questionando isso. Cada um busca a melhor, né, doutrina ou uma igreja que se molde, mas o que eu estou falando é você trocar porque tua igreja está desanimada. Não, se você trocou porque você está buscando, né, a doutrina, um jeito da igreja ser, né? Agora, não estou animado para ir nessa igreja. Será que eu vou estar animado para ir na outra igreja ou vai ser só um momento ali, né? Igual a gente tem a roupa nova. Que roupa nova, cheirinho, bonitinho, né? Daqui a pouco, no começo você cuida, né? Daqui a pouco você não está mais cuidando, você só usava aquela roupa para sair, daqui a pouco você está usando ela no dia a dia e tá descuidado de novo, né? Não, a gente tem que estar sempre animado. Então isso não é motivo para a gente estar trocando de igreja. Não estou animado para igreja, então vou trocar. Não é motivo, né? O motivo pode existir, não é errado, mas não por esse motivo, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? E em vez de reclamar, né? Vamos buscar a comunhão com Deus, porque Ele vai dizer no nosso ouvido o que tem que fazer. Porque Ele é um Deus que cuida, um Deus que zela, né, pela sua igreja, e Ele não vai permitir, né, que a sua igreja venha a perecer porque seus membros estão desanimados, né? Não. Ele vai ser a inspiração. Agora, se o problema está em nós, né, no ser humano, de não buscar essa comunhão com Deus, aí é complicado, né? Aí como é que a gente vai ser igreja se a gente não tem a comunhão com Deus? Aí eu vou querer a inspiração, eu vou querer a motivação, mas eu não busco a comunhão com Deus. Olha que importante isso, né? Que a gente tem que sim estar intimamente ligado a Deus. Ali no final, a gente continua o texto, né? Tem todo um simbolismo ali empregado, mas é engraçado que Zacarias ele pergunta lá no começo, e quem são as duas oliveiras? E aí o anjo não responde. O anjo responde da seguinte forma: então passe esta mensagem a Zorobabel e tal, e continua, né? Faz toda a explanação, né, do que seria a mensagem. E no final, ele pergunta novamente: e quem são essas duas oliveiras? E aí o anjo responde, e eu acho que assim, finaliza aqui esse trecho de forma muito gratificante, né? Porque Zorobabel ouvindo depois da mensagem, né, de motivação, como é que ele não ia estar motivado depois disso? Gente do céu, depois de ouvir uma mensagem do próprio Deus, e no final ainda, falando isso, essas duas oliveiras, né, são Josué, né, e a outra era Zorobabel. Mas o anjo responde, né, da seguinte forma: esses dois são dois homens, essas duas oliveiras são dois homens, são dois ungidos que foram escolhidos para servir o Senhor do mundo inteiro, né? Gente, que motivação mais bela, né? Do que Deus falando ali para você: você é um ungido. É você que eu escolhi. Não preciso de você, mas eu escolhi você para essa tarefa. Gente, quando a gente ouve isso, eu não sei vocês, mas eu me sinto assim motivado tanto quanto se alguém me convidasse para ir num estádio de futebol, ver um show, né? A minha motivação é muito maior do que essa, né? Porque estar com Deus não tem preço, né? Assim, algo que somente, né, eu acho, assim, as pessoas que estão em plena comunhão com Deus, né, que sentem isso, né? Essa vontade de trabalhar na sua obra, a vontade de fazer bem, né? Então, por isso, a grande mensagem aqui, gente, em questão da motivação, sim, a gente tem que estar motivado.
super importante a gente entender que os humildes começos fazem parte disso e que a gente tem que servir à vontade de Deus, né? Mas mais do que uma motivação ali, a gente tem que estar intimamente ligado com Deus, porque a gente tem que estar disposto a fazer essa obra por amor a Deus, né? Por amor, por acreditar, por ter fé na sua obra. Então, não só a inspiração, que é ali toda aquela motivação para que você continue na obra, mas sempre busque, né? Se você está tendo um humilde começo, busque melhorar. Eu acho que o ponto de tudo é a gente buscar melhorar, buscar fazer bem feito, né? Você não precisa ser o melhor do seu ministério, você não precisa ser o melhor músico, né? Você não precisa ter a melhor igreja, mas você tem que fazer o seu melhor dentro da sua capacitação, porque é Deus que nos coloca nessa capacitação, é Deus que delimita, né, essa capacitação. Se hoje Ele quer que o teu ministério de louvor toque para multidões, Ele vai fazer isso. Mas se Ele quiser que o teu ministério toque para pessoas que Ele escolheu, né, que você faça o louvor, né, que você ajude no louvor para essa igreja, numa igreja pequena, Deus vai te capacitar para isso. Então, entenda a vontade dele, né, porque Ele é soberano e não nós. E se hoje nós estamos na igreja do Tingui, eu não estou dizendo que a nossa igreja é grande, pequena ou média, é porque Deus quis que nós estivéssemos lá. E é lá que a gente precisa desenvolver o nosso ministério, né? Assim como Zorobabel. Zorobabel foi escolhido para erguer o templo. Nós fomos escolhidos, né, ali no nosso ministério, para cada um fazer aquilo que Deus capacitou, né? E Deus capacita, que Deus chamou para fazer. Então faça com afinco, esteja em comunhão com Deus, é importante, para que você tenha ânimo, entusiasmo, inspiração, e que cada vez mais você possa fazer o teu melhor, né? Que você possa dedicar o seu trabalho ali, fazer o seu melhor para Deus. O resto é com Ele, né? A obra não é sua, não é minha, é de Deus. É para isso que a gente deve seguir firme e forte. Pessoal, era isso. Dúvidas sobre a lição? Mande aquela pergunta lá no WhatsApp lá que a gente responde depois, tá bom? Fique com Deus, todos tenham um bom domingo. Até mais, pessoal.